E aí, tudo bem? Maurício Bonafé trazendo para você tudo sobre a narração esportiva na Escola de Narradores, hein? Você está curtindo? Tá legal? Hoje a gente vai falar de um conteúdo muito interessante, um conteúdo muito importante, certo? Então eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar para você. Vai anotando, pega um caderninho, você que está aqui no YouTube, vai anotando tudo que eu estou falando, que é um conteúdo muito legal, muito interessante para você que quer ser narrador esportivo ou narradora esportiva, certo? Hoje nós temos aí muita gente querendo narrar, né? Então isso é bastante legal. Vamos fazer o seguinte, vamos falar dos esportes coletivos. Como é que a gente tem que narrar o esporte coletivo? O esporte coletivo é o que é mais transmitido na televisão, né? Nas web TVs, nos streams, enfim. O que é o esporte coletivo? Esporte que é praticado por mais de uma pessoa, né? No mesmo time, no mesmo grupo. Então, você tem o futebol, você tem o vôlei, você tem o basquete, você tem o handball, você tem o rugby, você tem o polo aquático, você tem o polo, aquele polo com cavalo, né? Você tem o polo a cavalo, você tem também o hóquei no gelo, o hóquei sobre a grama, você tem o futebol americano, você tem inúmeros esportes que são disputados de forma coletiva. Então, qual é a mecânica de uma transmissão de esporte coletivo? Primeiro que você tem que entender, vai anotando, hein? Vai escrevendo o que eu estou falando. Você tem que entender que todo esporte coletivo tem a sua mecânica. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua maneira de narrar. Mas algumas coisas, elas são inerentes a todos. Você pode usar a mesma maneira de narrar determinada situação do jogo para todos os esportes coletivos. Por exemplo, vamos pensar que você vai narrar um jogo de rugby. São 15 pessoas de cada lado, 15 jogadores de cada lado, mais técnico, reservas, juízes, enfim. Você tem que minimamente estudar esses atletas, minimamente, hein? Eu estou dizendo assim, minimamente estudar os atletas. Aí você vai ter que saber as regras do rugby. Tem o rugby union, tem o rugby 7, que são 7 de cada lado, também continua sendo esporte coletivo, né? Então, você tem que estudar tudo isso. Existem algumas peculiaridades nas regras de um rugby 7 para um outro rugby, enfim. Vai estudando, vai pensando, vai analisando, pergunta para uma pessoa que conhece o esporte. Se você não tiver nenhuma pessoa, corre atrás. Hoje as redes sociais a gente pode ter contato com tanta gente, né? Tenta falar com algum jogador, com algum treinador, procura a pessoa, vai lá, conversa pessoalmente. Se não for possível, você pega as regras que tem, você tem como conseguir pela internet e depois pergunta para ela pelo WhatsApp ou pelo Messenger, enfim, sempre tem uma maneira, mensagem direta no Instagram, sempre tem uma maneira de você conseguir falar com uma pessoa. Depende de você correr atrás de falar. Então, você tem que saber lá, os 15 jogadores pelo menos, a posição de cada jogador, o que aquela posição, né, o jogador que está naquela posição tem que fazer, quais são as atribuições, as funções daquele jogador. Então isso é muito importante de você fazer em qualquer esporte e, por exemplo, especialmente no rugby. Os termos técnicos que tem, o try, huck, C-beam, que mais? Offload, tem outros também que eu vou acabar esquecendo aqui. Enfim, são vários termos que você tem que saber o que está acontecendo, entendeu? O line-up, que é o lateral, né? Line-out, aliás. Line-up não, line-out. Line-out, que é a linha fora, né? O lateral. Enfim, são vários termos e vários nomes que você tem que saber. E você pode também, de determinada maneira, traduzir para o português. Eu acho que não tem muito problema, não. Em alguns jogos, sabe? Fala o termo em inglês. Line-out, um lateral, entendeu? Esse tipo de coisa. Aí tem o Scrum,
Eles vão fazer os scrum, o scrum vai ser feito pelos dois times, e são vários scrums durante o jogo. Por que acontece o scrum? Porque tem o no-con, o cara derruba a bola para frente. Eu estou dando exemplos assim, para você entender que às vezes, vou supor, você vai assistir um jogo desses e vai achar que o jogo é chato, porque você não entende os termos. Entendeu? Como espectador. Quem conhece o esporte, entende os termos, gosta do esporte. Então, você quando vai narrar, você também tem que aprender a gostar do esporte que você está narrando. Independente de se você tenha preconceito com esse esporte ou não, se você já não gosta dele, entendeu? Você tem que olhar sempre os esportes com os olhos do espectador, e como narrador você tem que gostar do que você está fazendo, você tem que gostar do esporte que você está falando. Eu falei do rugby, agora a gente pode passar para falar, eu vou deixar para falar do futebol mais para frente, porque o futebol, a gente tem essa cultura mais de futebol no Brasil, né? Então eu vou falar dos outros, depois eu falo do futebol. O handball, por exemplo. São lá 6 de cada lado, tem os estilos de marcação, é um jogo lá e cá o tempo todo. O handball é um jogo muito difícil de narrar, porque quando você narra handball, você tem que ter muita voz, tem que ter muita pegada, entendeu? Porque sempre está acontecendo alguma coisa, sempre tem arremesso pro gol, sempre tem gol, né? Tem jogo que é 33-32, entendeu? Então são 65 gols, por exemplo. Então você tem que ter pique, você não vai narrar todos os gols. Gol! Não dá. Você tem que narrar os principais, gritando, gol e tal. Entendeu? Aí às vezes o cara joga com a mão, você fala arremesso, pode falar chute. No basquete também acontece isso. Então assim, é o tipo da situação que você pode trabalhar da melhor maneira possível. E você tem que tomar cuidado com os termos. Aí vamos supor, 6 de cada lado, você vai ter que decorar os 6. Tem os reservas também. Você procura decorar o nome dos caras, onde os caras jogam, a história do cara, tal, as posições, o que vai fazer, o que um ponta direita faz, o que um ponta esquerda faz, o armador central faz, o armador direito faz, o armador esquerdo faz, o pivô faz, entendeu? O goleiro é fácil, porque o goleiro é o cara que defende, é goleiro no futebol, é goleiro no rugby, é goleiro nos outros esportes também, né? Então assim, você tem que ter muito isso na cabeça, entendeu? Quando você vai narrar, você tem que saber exatamente a posição que o cara está ali fazendo, né? A função que ele está fazendo, a posição que ele está ocupando no campo, e saber exatamente descrever o que ele tem que fazer. Você tem que entender o que o cara vai fazer.